Boa tarde a todos e a todas. Eu queria, antes de mais, agradecer à Direção Cessante da APA o convite para pronunciar esta conferência anual, que recebe o nome de um colega, Rui Turra, de quem guardo boas memórias, muito boas memórias pessoais e profissionais, e que foi um colega que foi muito importante no desenvolvimento e consolidação da antropologia em Portugal, nos anos 80 e 90. Esteve no grupo inicial que dinamizou a Associação Portuguesa de Antropologia, foi várias vezes coordenador do Departamento de Antropologia do ISCTE e lembro sobretudo que foi uma pessoa importante para lançar uma nova área da antropologia portuguesa, que foi a antropologia da educação. Pronto, queria também estender os meus agradecimentos a um conjunto de colegas que têm sido importantes na pesquisa que têm vindo a realizar sobre os arquivos de Jorge e Margot Dias do Museu Nacional de Etnologia e também sobre os arquivos de Jorge Dias no arquivo do Instituto de Camões, Dr. Paulo Costa, Dr. Alexandre Oliveira e a Dra. Clara Pavão Pereira, e depois a um conjunto de estudantes e ex-estudantes de antropologia da FCSH, e não apenas, também está aqui Isabel Pinto, do museu, que tem sido de grande ajuda na digitalização e na transcrição de muitos documentos dos dois arquivos, arquivo do museu e arquivo do Instituto de Camões, e finalmente agradeço aos colegas Catarina Alves Costa, Fernando Clara e Mariana Correia o facto de, digamos, termos muitas vezes falado sobre esta pesquisa. E, finalmente, agradeço às filhas do Jorge Dias, Karen Dias e Júlia Dias, que acho que estão aqui presentes, toda a ajuda que me têm dado. Tratando das redes internacionais de Jorge Dias, com especial incidência nos Estados Unidos e na Inglaterra, esta conferência vai ter algum name-dropping e, em alguns casos, eu vou dar detalhes biográficos sobre os sucessivos interlocutores de Jorge Dias, mas era impossível fazê-lo em relação a todos e, portanto, a solução pode ser, sugiro eu, tirar-se uma fotografia dos slides e depois vocês procurarem quem é quem na internet. Feitos estes agradecimentos, entro na conferência, que tem a ver com o facto de passarem este ano 50 anos sobre a morte de Jorge Dias, António Jorge Dias, ocorrida em 5 de fevereiro de 1973. E, portanto, eu senti, quando fui convidado pela direção da APA para fazer esta conferência, que o tema fosse Jorge Dias, não apenas pelo facto de passarem 50 anos sobre a sua morte, mas pelo papel que Jorge Dias teve no desenvolvimento da antropologia em Portugal. Dele pode dizer-se que foi, de facto, o mais importante antropólogo português no século XX, em primeiro lugar pela importância da sua pesquisa, que incluiu estudos de comunidade, organizados em torno do conceito do comunitarismo agropastoril, a Vila da Furna e Rio do Honor, como é sabido, estudos de síntese da cultura portuguesa, com destaque para um conhecido ensaio, os elementos fundamentais da cultura portuguesa, contribuições monográficas sobre aspectos da cultura material da sociedade rural portuguesa, nomeadamente os arados e os espigueiros, e, por fim, a sua pesquisa, que foi realizada em conjunto com Margot Dias, sobre os macontes do norte de Moçambique. Em segundo lugar, a importância de Jorge Dias tem a ver com o facto de, em seu turno, de se ter organizado uma equipa de investigação composta por Ernesto Veiga de Oliveira e Fernando Galhano. À esquerda, vocês podem ver o Jorge Dias com o Fernando Galhano, à direita estão o Benjamin Pereira e o Ernesto de Oliveira, e composta, evidentemente, também pela sua esposa, Margot Dias. Em terceiro lugar, Jorge Dias teve um destacado papel na estruturação institucional da antropologia portuguesa antes de 1974. No fundo, ele dirigiu aquilo que, para todos os efeitos, pode ser considerado o primeiro centro de pesquisas em antropologia em Portugal, que era a secção etnográfica do Centro de Estudos de Etnologia Peninsular. E o Centro de Estudos de Etnologia Peninsular foi dirigido até 1960 por Mendes Correia, mas a partir de 60 por Jorge Dias. Foi também uma figura central, digamos, ao nível do ensino,
Quando Jorge Dias regressou a Portugal em 1944, a antropologia não era ensinada na Universidade Portuguesa e quando muito haviam cadeiras de antropologia física guiadas, em muitos casos, por pressupostos racialistas. E foi graças ao esforço de Jorge Dias que foram criadas as primeiras cadeiras de etnografia, etnologia e, mais tarde, de antropologia cultural, entre 52 e 56 na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e, a partir de 1956 e até 60, quando Jorge Dias abandonou o ensino universitário, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e no Instituto Superior de Estudos Ultramarinos, mais tarde Instituto Superior de Ciências Sociais e Política Ultramarina, mais tarde Instituto de Ciências Sociais e Políticas. Foi também o empenho de Jorge Dias na estruturação institucional da antropologia portuguesa que esteve na origem da criação deste espaço onde nós estamos hoje, o Museu de Etnologia do Ultramar, hoje Museu Nacional de Etnologia, que de todas as realizações institucionais de Jorge Dias foi, sem dúvida, até pela sua materialidade, não é? Mais sólida e também mais conhecida. Finalmente, há uma quarta dimensão em que o trabalho de Jorge Dias foi muito significativo e que tem a ver com a circulação internacional da antropologia portuguesa e este tema que esta conferência é consagrada. A importância desta última dimensão do trabalho de Jorge Dias vem muito cedo. De facto, há um relatório que o Jorge Dias escreve para o Instituto de Alta Cultura, do qual ele era bolseiro, em 47, em que ele afirma: consideramos de capital importância esta possibilidade de estabelecer contactos com colegas de outros países e pôr-nos a par das correntes atuais. Temos procurado manter relações com colegas e instituições da especialidade de outros países, pois reputamos de primeira importância que o Centro consiga manter um nível internacional elevado, mesmo dentro da sua modéstia financeira. E esta ideia da internacionalização é recorrente nos vários relatórios, quer os relatórios que Jorge Dias escreve sobre a sua atividade, quer os relatórios que ele escreve sobre a atividade da secção de etnografia do Centro de Estudos de Etnologia Peninsular. E é de tal forma marcante essa sua insistência na internacionalização que, sobre ela, o antropólogo Max Marwick, que Jorge Dias conheceu, vou falar mais à frente sobre Max Marwick, que Jorge Dias conheceu quando foi professor convidado na Universidade de Witwatersrand, espero não ter-me enganado, mais conhecida por Universidade de Wits, em Joanesburgo, na África do Sul. Portanto, Max Marwick escreverá a propósito de um estudante seu que estava interessado em pesquisa em Timor, que, diz ele, como tu, ele é basicamente um cidadão do mundo, em vez de um cidadão de qualquer país em particular. Isto numa carta de 29 de abril de 1966. Alguns aspectos da circulação internacional de Jorge Dias são já conhecidos. Nomeadamente, o papel importante que Jorge Dias teve na etnologia europeia do pós-Segunda Guerra Mundial, em particular no âmbito da Comissão Internacional des Arts Populaires, CIAP, que funcionava no âmbito da Unesco e que mais tarde veio dar origem à CIEF, que é, como vocês sabem, uma das associações europeias de antropólogos. Jorge Dias não só participou ativamente nas atividades da Comissão, como entre 1954 e 1957 foi o seu secretário-geral, tendo-se notabilizado em particular pela defesa que fez, nomeadamente no Congresso de Arnhem, na Holanda, em 1957, da convergência científica entre a etnologia europeia, centrada no estudo das culturas rurais dos países europeus, e a antropologia, centrada no estudo das culturas tradicionais não europeias. Mais recentemente, a antropóloga brasileira Ana Teles da Silva debruçou sobre as relações de Jorge Dias com a antropologia e o folclore brasileiros. Publicou o livro Cartas do Brasil, que de resto está à venda aqui na livraria do museu, que reúne uma vastíssima correspondência que Jorge Dias recebeu de folcloristas e antropólogos brasileiros e que envolveu algumas das figuras centrais da antropologia brasileira da época, como Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro, mas também Eduardo Galvão, Tales Azevedo, René Ribeiro, Herberto Baldus, Gioconda Mussolini, o nome é estranho, eu sei, Egon Schaden, mas Gioconda Mussolini foi das primeiras mulheres antropólogas que conseguiu uma posição de destaque na Academia Brasileira, embora tivesse depois muitas dificuldades de progressão na carreira, exatamente porque era mulher. E as cartas da Gioconda Mussolini para o Jorge Dias são muito, muito interessantes. Consideradas no seu conjunto, estas cartas
mostram a intensa ligação de Jorge Dias, sobretudo na primeira metade dos anos 50, ao Brasil, onde realizou conferências, participou em congressos, empreendeu viagens de pesquisa, nomeadamente à Amazónia. As suas viagens pelo Brasil estão documentadas aqui no arquivo do museu através de um conjunto de fotografias, esta é uma delas, e publicou sobre vários temas em revistas brasileiras. Pronto, isto é mais ou menos conhecido. O objetivo desta conferência é aprofundar aspectos menos conhecidos da circulação internacional de Jorge Dias, com relevo para os contactos que manteve com dois dos principais centros da produção antropológica da época, os Estados Unidos e a Inglaterra, ao longo de um arco temporal que se estende desde o início dos anos 50 até ao final da sua vida, na realidade. O mais precoce e mais significativo relacionamento de Jorge Dias com estas duas antropologias centrais foi com a antropologia norte-americana. O seu primeiro contacto com esta antropologia remonta a 1949, quando conhece Charles Whaggley, que quem está a tomar notas. Do lado esquerdo está Jorge Dias e do lado direito está Jorge Dias e do lado esquerdo está a pessoa que estava a ser entrevistada pelo Charles Whaggley, que nessa altura, em 49, pretendia realizar pesquisa em Portugal, que se tornou grande amigo do Jorge Dias e com quem ele manterá um longo relacionamento epistolar. Eles realizam em 49 uma viagem de exploração ao norte de Portugal, designadamente a Moncorvo, onde foi tirada esta fotografia. E, embora a pesquisa do Whaggley não chegue a ter lugar, houve esta viagem exploratória, mas não se seguiu uma pesquisa prolongada, mas de qualquer forma estava dado o primeiro passo para um mais efetivo contacto de Dias com a antropologia norte-americana. Logo no ano seguinte, o Jorge Dias realiza a sua primeira deslocação aos Estados Unidos, onde permaneceu 5 meses. Uma segunda deslocação terá lugar em 1952 e a última deslocação aos Estados Unidos terá lugar em 1996-97. 1966-77, peço desculpa. Ao longo desse período, Jorge Dias manteve também uma correspondência regular com vários antropólogos norte-americanos, ou estadunidenses, se vocês quiserem. Antes de chegar a essa correspondência, penso que é importante falar mais desenvolvimento das deslocações de Dias aos Estados Unidos. A deslocação de 1950 teve a sua origem na participação de Jorge Dias no International Colloquium of Luso-Brazilian Studies, realizado em 1950 em Washington, onde apresentou pela primeira vez o seu famoso ensaio Os Elementos Fundamentais da Cultura Portuguesa. Na sequência dessa sua participação no colóquio, Jorge Dias foi convidado pelo Departamento de Estado norte-americano eu vou citar um relatório, visitar tudo aquilo que lhe pudesse interessar nos Estados Unidos. Não só visitou centros de investigação e ensino, como áreas habitadas pelos índios Pueblo, Navarro, Zuni e Hopi, percorrendo grande parte do deserto do Arizona e extensões do Novo México, Colorado e Texas. Dessa viagem resta, eu creio que esta única fotografia em Albuquerque, de uma aldeia, ruínas de uma aldeia dos índios Pueblo, que está no arquivo fotográfico do Museu Nacional de Etnologia. Durante a sua estadia foi também convidado a proferir várias conferências em universidades norte-americanas e estabeleceu contactos com inúmeros antropólogos norte-americanos, alguns dos quais serão mais tarde seus correspondentes. Terá sido em resultado destas conferências e contactos que Jorge Dias foi convidado em 1952 para participar no Symposium on Anthropology, uma importante conferência organizada em Nova Iorque pela Fundação Leonard Rand e que daria origem ao volume coletivo An Appraisal of Anthropology Today. Para Jorge Dias, o convite para participar no simpósio era uma honra. Como ele próprio escreve numa carta para o presidente do Instituto de Alta Cultura, dizem eles que foram convidados os 28 antropólogos mais proeminentes do mundo. Confesso que, pela parte que me toca, não sinto proeminência nenhuma. Pela lista das pessoas convidadas, vejo que sou o único representante da Península Ibérica e também não há ninguém do Brasil, isto numa carta ao IAC, ao Instituto de Alta Cultura, de 20 de dezembro de 51. Na conferência, Jorge Dias foi chairman, em conjunto com Margaret Mead, da mesa consagrada a Problems of Application, portanto, à antropologia aplicada, e entre os participantes nessa mesa estavam antropólogos como Daryl Ford,
ao Frei Metro, ao Robert Redfield, e nos debates houve intervenções de Claude Lévi-Strauss, Clyde Gluckman, Julian Stewart, Ralph Nabel ou Fred Hagen. Para além da coordenação desta mesa, Jorge Dias interveio ainda em debates de outras mesas, uma das quais coordenada por Alfred Krober e T.R. Chardin, que não era um antropólogo, era um teólogo, mas próximo das preocupações das ciências sociais, e a outra das mesas era coordenada por Julian Stewart. Provavelmente, nunca mais na sua vida, Jorge Dias irá estar entre tantas celebridades antropológicas. Quanto à terceira deslocação de Jorge Dias aos Estados Unidos, ocorreu no ano letivo de 1966-67, foi todo o ano letivo, e levou ao prestigiado Center for Advanced Studies in the Behavioral Sciences da Universidade de Stanford, mais conhecido na altura por Thinking Tank ou Think Tank, numa altura em que esta expressão apenas se começava a usar. O centro convidava anualmente cientistas de relevo para Stanford, dando-lhes carta branca para fazer o que quiserem. Para ler, para escrever, participar em seminários, conversas informais, ou até, se quisessem, não fazer nenhum. O valor da bolsa e as condições de trabalho oferecidas por esta instituição de elite na Universidade estadunidense eram excelentes e um convite para Stanford era considerado uma honra a que só poucos acediam. Como escreve Jorge Dias, a bolsa é considerada nos meios científicos como o prémio mais honroso que um estudioso das ciências de comportamento pode receber. E, no seu caso, foi-lhe atribuído, de acordo com o convite que lhe foi feito, cito, em reconhecimento da sua destacada contribuição para o campo da antropologia cultural. Vários correspondentes de Dias, quando sabem da notícia da ida dele para Stanford, dão-lhe, por isso, os parabéns. Em Stanford, Jorge Dias beneficiou de um ambiente de trabalho e de intercâmbio científico muito apreciou. Ele viajou com Margot Dias e viajou também com as duas filhas. A Karen ficou até ao Natal e depois veio para Portugal. Ela está ali, depois pode explicar um bocadinho melhor. E a Júlia ficou até mais tarde, mas regressou antes do termo da estadia de Jorge Dias em Stanford. Em Stanford, como estava a dizer, Jorge Dias beneficiou de um ambiente de trabalho e de intercâmbio científico que muito apreciou, como escreveu no seu relatório final para o Instituto da Alta Cultura. No centro reúnem-se todos os anos, durante um período de um ano, cientistas de reconhecido mérito que têm liberdade de trabalhar nos assuntos de seu interesse, beneficiando de um total sossego, visto o Center ter sido construído no cimo de um monte entre prados e arvoredos, dispondo de uma biblioteca especializada e podendo, além disso, revisitar livros das bibliotecas das universidades de Stanford e Berkeley e gozando o convívio de colegas com quem podem trocar impressões num plano interdisciplinar. De facto, a escolha é feita tendo em vista uma boa distribuição de especialidades dentro do campo das ciências de comportamento, além de antropólogos. No caso do ano de Jorge Dias estavam lá David Schneider e John Beatty. Há sociólogos, psicólogos, psiquiatras, linguistas gerais, historiadores, economistas, juristas, representantes das ciências políticas e até biólogos interessados nos comportamentos animais. Cada fellow tem o seu gabinete, onde pode, num sossego semelhante ao de uma cela de convento, trabalhar à sua vontade, sem o receio de qualquer visita indiscreta. Eu gosto do pormenor a seguir. Mesmo no telefone, só é atendido quando interessa ao fellow atender, carregando num botão que permite à telefonista dizer que ele está presente. Nas horas do café da manhã, ao almoço ou durante o café da tarde, podem trocar-se impressões ou discutir problemas. Às vezes juntam-se pequenos grupos interessados em determinados problemas que, de maneira informal, podem debatê-los à sua vontade. Mas também se formam seminários onde, com regularidade, se discutem problemas, podendo ser, às vezes, convidados especialistas de passagem ou de universidades próximas a dar a sua colaboração. Em resumo, Jorge Dias esteve um ano no paraíso dos antropólogos. Embora um dos seus projetos fosse a redação do Manual de Antropologia Cultural, Dias dedicou-se, sobretudo, à redação, em conjunto com Margot Dias, do terceiro volume dos Macondes de Moçambique, dedicado à vida social e ritual. Mas nem tudo correu bem. Jorge Dias teve um acidente de automóvel que chegou a envolver a hospitalização da filha, Júlia Dias, e da mulher, com os braços partidos. Aqui nesta fotografia, como foi gentilmente cedida pela Júlia Dias, veem que elas estão com os braços cruzados para mostrar o gesso dos braços. E além deste acidente, teve também aquilo que ele descreve no relatório final como um esgotamento nervoso.
E às chegadas esperava-o uma surpresa muito desagradável. Depois de ter testado no paraíso, regressava ao purgatório. Tinha sido substituído, sem o seu conhecimento, nas cadeiras de etnologia que dava na Faculdade de Letras, onde o seu ensino era muito popular. As suas aulas chegavam a ter 450 estudantes. No ISCSPU, as coisas também não corriam bem. Sabemos por uma carta de Jorge Dias para José Cotileiro. José Cotileiro e Jorge Dias tinham uma relação de mútua estima e admiração que é desconhecida. Enfim, eu cheguei a ela justamente através desta pesquisa de arquivo. E numa carta para José Cotileiro, Jorge Dias, apesar da criação recente da licenciatura em Ciências Antropológicas e Etnológicas, criada em 1968, a primeira licenciatura em Antropologia em Portugal, Jorge Dias tinha-se compatibilizado com Adriano Moreira. Por isso, em 1969, além de pedir a contagem do tempo de serviço, tendo em vista a reforma, Jorge Dias abandona o ensino do ISCSPU para se consagrar exclusivamente ao Museu de Etnologia do Ultramar. Para trás ficavam os anos americanos de Jorge Dias, assinalados, para além destas suas 3 deslocações aos Estados Unidos, por correspondência regular com vários antropólogos norte-americanos. Foram 22 os seus correspondentes estadunidenses, entre estes, os mais assíduos, para além de Charles Weigel, de quem já falei, foram Donald Pearson, Bernard Siegel e George Foster, mas há também correspondência com George Murdoch, com Saul Tax, ou com antropólogos mais novos, como Joyce Riegel-Haupt, que veio fazer trabalho de campo em Portugal, Susan Freeman, que fez trabalho de campo em Espanha, e James Fernandes, que também fez trabalho de campo em Espanha. Alguma dessa correspondência relaciona-se com colaborações científicas que Jorge Dias mantém nos Estados Unidos. Outra resulta do interesse de antropólogos norte-americanos na realização de pesquisa em Portugal ou nas colónias portuguesas e, em alguns casos, em Espanha. Foi esse interesse pela pesquisa em Portugal que levou, em 49, o Weigel a conhecer Jorge Dias, com quem manterá, como vimos, uma longa correspondência, e foi também esse interesse que fez com que Donald Pearson e Bernard Siegel se tenham tornado interlocutores de Jorge Dias. Por vezes, a correspondência norte-americana recebida por Dias é pontual, 1 ou 2 cartas, 5 ou 6. Mas, noutros casos, trata-se de uma correspondência relativamente extensa. É o caso de Bernard Siegel, 10 cartas, George Foster, 12 cartas, Pearson, 19 cartas e Charles Weigel, 22 cartas. Neste conjunto de correspondência, permitam-me destacar 3 correspondentes em particulares. Um deles é Bernard Siegel, que corresponde com Jorge Dias acerca da sua pesquisa em Portugal. Uma parte dessa pesquisa, que foi influenciada pelos debates norte-americanos acerca do folk-urban continuum, que é um debate central nessa altura na antropologia norte-americana, terá sido realizado, vejam bem, em Odivelas, que na altura era uma freguesia rural dos arredores de Lisboa e, portanto, era um local ideal para estudar justamente o folk-urban continuum. Quanto a Pearson, a sua correspondência senta-se quase exclusivamente na sua experiência de ensino no ISCSPU, onde substituirá Jorge Dias, então em Stanford, em 1966-67. Mas o mais constante correspondente de Dias é, sem dúvida, Charles Weigel. Este é o Bernard Siegel. Esta é uma das monografias que Donald Pearson, que era um brasilinista, tal como Charles Weigel, escreveu sobre Cruz das Almas, no Brasil. E este é o Donald Pearson, antes e depois, quando fez trabalho de campo entre os Tapirapé e depois quando regressou aos Tapirapé. De facto, Charles Weigel foi um antropólogo norte-americano cuja pesquisa se envolveu sobretudo no Brasil, conduziu o trabalho de campo não apenas entre os Tapirapé, escreveu uma muito bonita monografia chamada Lágrimas de Boas-Vindas. Tem também um artigo que eu utilizo nas minhas aulas de mestrado sobre um interlocutor-chave que ele teve, chamado Champuki, e portanto fala da sua relação com Champuki nesse artigo. Fez também trabalho de campo com Eduardo Galvão em Tustena Carrara. Escreveu uma monografia sobre Curupá, uma pequena cidade da Amazónia brasileira, e co-dirigiu em 1951-52 o projeto sobre relações raciais na Bahia, de que resultou o livro Race and Class in Rural Brazil. Como referi anteriormente, o primeiro contacto entre os Dias e o Weigel tem lugar em 49, e a partir deste contacto desenvolve-se entre os dois num intenso relacionamento que perdurará até ao final dos anos 70, marcado pela admiração mútua, pela vontade de trabalho em conjunto e pela amizade.
A vontade de trabalho em conjunto, embora com poucas consequências, é muito evidente na correspondência do Ugly para Jorge Dias. Apesar da sua visita de 49 a Portugal não ter produzido resultados práticos, o Ugly volta à perspectiva de trabalho com Dias sobre Portugal em 50 e em 65, mas mais uma vez sem consequências. Em 52, convida Dias a integrar o seu projeto sobre relações raciais na Bahia, mas novamente sem sucesso. E um ano depois, em 53, o Ugly escreve a Dias sobre um projeto conjunto africano, que nunca chegou a ter lugar, que passaria pelo estudo dos bisavós, a cargo do Ugly, e dos balanças e papéis, a cargo de Jorge Dias. Mas, como disse, mais uma vez o projeto não passou disso mesmo, no projeto. Apenas em 60, isto é um exemplo de uma carta de Charles Ugly para Jorge Dias, apenas em 60, esta vontade de colaboração terá consequências. Jorge Dias e Charles Ugly fazem então uma viagem de jeep de Angola a Moçambique, costa contra costa. Esta viagem parecia ter dois objetivos. Um deles era permitir a recolha de elementos sobre a situação colonial, de forma a fazer recomendações sobre o ensino que era ministrado no ISCSPU. Charles Ugly escreverá um relatório, enviado a Adriano Moreira, sobre esse tema. Esta é a primeira página do relatório. Mas havia um outro objetivo da viagem, talvez o principal, que era mais político e que era mais importante para Adriano Moreira. Um outro conhecido antropólogo norte-americano, Marvin Harris, tinha escrito uma monografia muito crítica acerca do colonialismo português em Moçambique. E a ideia era de, sobretudo por referência à Angola, sensibilizar o Ugly para uma aproximação mais favorável. Diferentemente do primeiro objetivo, o tal relatório para Adriano Moreira sobre o ensino do ISCSPU, este segundo objetivo não foi, entretanto, conseguido. Apesar dos esforços de Jorge Dias, o Ugly não ficou sensibilizado e nada escreveu a favor do colonialismo português. Apesar de muitos destes projetos comuns não se terem concretizado e das diferentes apreciações acerca do colonialismo português de Dias e o Ugly, a amizade entre ambos manteve-se intacta e antes e depois de 1960 conversam por escrito sobre uma grande variedade de temas, uns mais pessoais, outros mais académicos. Foi, pois, uma longa amizade aquela que durante 2 décadas uniu Jorge Dias a Charles Ugly, o seu amigo americano. De todos os seus intercâmbios norte-americanos, foi o que mais marcou Dias, pessoal e cientificamente. Dos Estados Unidos, passemos à Inglaterra. O primeiro contacto inglês de Dias é de Julian Pitt Rivers, que em 1959 manteve uma breve correspondência com Dias, convidando-o para participar na célebre conferência de Burg-Weissenstein, na Áustria, organizada pela Fundação Werner Graham. Esta conferência, que teve lugar ainda em 1959 e que daria origem ao livro Mediterranean Countrymen, ocupou um lugar de grande importância na história da antropologia europeia. Foi ela que consagrou a existência do novo campo da antropologia mediterranista, de qual Julian Rivers tinha sido, com The People of the Sierra, editado em 1954, um dos mais importantes precursores. O objetivo era reunir antropólogos de vários países, com pesquisa realizada nas duas margens do Mediterrâneo, e para além de antropólogos pertencentes a tradições antropológicas centrais, como Pierre Bourdieu, Ernest Gellner, John Campbell, Isaac Kivat, foram também feitos convites a antropólogos de tradições mais, entre aspas, periféricas, como foi o caso do antropólogo espanhol, historiador espanhol, Julio Caro. E é justamente no quadro dessa abertura para antropologias não centrais que pode ser entendido o convite que Pitt Rivers fez a Jorge Dias. Mas apesar da sua insistência, Julian Pitt Rivers escreve 3 cartas a Jorge Dias, sempre insistindo que ele participe. Jorge Dias acabou por não aceitar o convite. Em 59 encontrava-se a dar aulas como professor visitante na Universidade de Witwatersrand, peço desculpa, também conhecido por Witz, em Joanesburgo, e alegou que, não tendo à mão os livros e outra documentação necessária para enviar uma comunicação, não estava em condições de responder positivamente ao convite. E ignorava-se assim a possibilidade do encontro de Dias com a emergente antropologia mediterranista. Falhado este primeiro encontro, será mais tarde que Jorge Dias terá um segundo encontro com a antropologia inglesa, que decorreu entre 1959
em 1965 e que tomou duas formas principais. Passou, por um lado, por convites endereçados a Jorge Dias para participação em conferências e aos seminários e para a realização de estadas de estudo em universidades inglesas. Os seus contactos mais intensos, para além de Oxford, Cambridge, onde trabalhou com Maya Fortis, e da University College de Londres, onde trabalhou com Daryl Ford, serão com a Universidade de Manchester, e com o seu departamento de antropologia, que na altura era dirigido pelo famoso antropólogo Max Gluckman. E o departamento de antropologia de Manchester teve um papel extremamente importante na renovação da antropologia inglesa, nomeadamente africanista, uma vez que foi lá que, nos anos 60, essa antropologia se orientará para análises mais processuais e se preocupará com o estudo dos processos de crescente inserção das sociedades tradicionais africanas, quer, digamos, na economia capitalista, quer politicamente nos novos países africanos independentes. Este é a Universidade de Manchester e este é Max Gluckman, dizendo aqui com uma citação que fica muito bem: "Science is any discipline in which the full of this generation can go beyond the point reached by the genius of the last generation." É uma boa definição. Para além destas visitas e destes contactos com estes vários antropólogos, participações em seminários, os contactos de Dias com a antropologia inglesa passaram também por correspondências que ele estabelece com um total de 14 correspondentes, sendo que Max Marwick, com 12 cartas, Max Marwick, Jorge Dias tinha conhecido a África do Sul, mas em 1962 estava em Manchester. Max Gluckman, 10 cartas, e Daryl Ford, 7 cartas, foram os seus correspondentes mais assíduos. Muitas das cartas têm que ver com pormenores relativos às locações de Jorge Dias em Inglaterra. Por exemplo, Max Marwick oferece a sua casa perto de Manchester, mas outras abordam outros assuntos como o possível desenvolvimento de pesquisas conjuntas. Há uma carta de Max Gluckman que sugere que eles teriam a ideia de desenvolver um projeto conjunto, mas versam sobretudo sobre a pesquisa de Jorge Dias entre os Maconde. Esta é uma fotografia de Jorge Dias entre os Maconde e uma fotografia de Margot Dias entre os Maconde. De facto, são os Macondes que conduzem Jorge Dias à Inglaterra. Jorge Dias está interessado em ler, em receber conselhos e sugestões dos seus colegas ingleses, está interessado, obviamente, na divulgação da sua própria pesquisa e na sua inserção no circuito da antropologia africanista inglesa. De todos esses correspondentes, Max Marwick é aquele com quem Dias estabelece uma relação mais próxima. Max Marwick era um antropólogo com uma forte ligação à escola de Manchester, cujo maior interesse foi o estudo da feitiçaria. Foi o autor de Sorcery in its Social Setting, a Study of the Northern Rhodesia Selwa, em 1965, e em 1970 editou um livro que, ainda nos anos 80, era bastante citado, que é uma coleção de ensaios sobre witchcraft and sorcery, com particular incidência na África. Ele tinha começado por ser pesquisador do Rhodes Livingstone Institute, portanto, um antropólogo ligado ao colonialismo, ao paracolonial britânico, mas depois havia sido indicado por Max Gluckman para professor da Universidade de Wits. Eu queria dar esta informação que é importante. A Wits era uma universidade com muitas peculiaridades no contexto sul-africano do apartheid. Desde o início, a Wits foi fundada como uma universidade aberta com uma política de não discriminação, por motivos raciais ou quaisquer outros. Este compromisso enfrentou o seu teste final quando o governo do apartheid fez passar a extensão da Lei de Educação Universitária em 1959, justamente quando Jorge Dias estava na África do Sul, impondo assim o apartheid universitário. A comunidade de Wits protestou fortemente e continuou a manter uma posição firme, consistente e vigorosa contra o apartheid, não apenas no ensino, mas em todas as suas manifestações. Estes protestos foram sustentados
à medida que mais e mais liberdades civis foram retiradas e a oposição pacífica ao apartheid foi suprimida. As consequências para a universidade foram graves: proibições, deportação e detenção de funcionários e estudantes, bem como invasões do campo pela polícia anti-motim para perturbar as reuniões de protesto pacífico. Recentemente saiu um livro de Álvaro Vasconcelos, que alguns de vocês conhecem como comentador política internacional do Público, mas que foi também dirigente de um partido maoísta nos anos 70 e 80, e que cresceu na Beira, em Moçambique, e que foi aluno da WITS. E o que ele diz sobre a WITS é mais ou menos isto, que era uma universidade liberal, a única universidade liberal e anti-apartheid na África do Sul, do final dos anos 50 e início dos anos 60. Pronto, o Max Marwick foi lá professor, mas teve a seguir um percurso nómada. Em 62, em Ruto Dias se conheceram, em 1959, quando Dias foi lá professor visitante, e entre os dois estabeleceu-se uma sólida amizade que a correspondência de Marwick para Dias testemunha. Marwick foi essencial na transformação em livro Portuguese Contribution to Cultural Anthropology de um conjunto de conferências que Dias pronunciou na Universidade de Wits. Quando Jorge Dias se desloca a Manchester, oferece a sua casa, já falei disso, e no mesmo ano visita Jorge Dias em Lisboa. E de cada um dos países onde viveu sucessivamente, manda sempre notícias, perguntando pela família de Jorge Dias, pelo Jorge Dias, e dá notícias dele próprio e da sua família. Se Charles Wesley tinha sido o seu amigo americano, Max Marwick foi o seu amigo, não diria inglês, mas sucessivamente sul-africano, inglês, australiano e escocês. Os seus percursos africanos têm de resto algum paralelismo. Ambos estudaram etnias matrilineares, os Makonde, no caso de Dias, e os Seva, no caso de Marwick. Ambos fizeram um trabalho de campo com as suas esposas, mas enquanto Marwick fez pesquisa em conjunto com o seu marido e capturou dois dos seus volumes sobre os Makondes, a mulher de Marwick, Joan, não parece ter tido um papel tão relevante. Ambos tiveram intérpretes africanos, Luquer, no caso de Marwick, e Rafael Muakala, no caso de Jorge Margo Dias. R. West, mais tarde, um antropólogo inglês, terá justamente a ocasião de recolher junto de Rafael Muakala as suas memórias do seu relacionamento com o casal Jorge e Margo Dias. Ambos, além das suas monografias, escreveram também relatórios confidenciais para as respectivas administrações coloniais. No caso de Jorge Dias, como é sabido, um desses relatórios coloniais era muito crítico em relação aos colonos portugueses em Moçambique, e no caso de Marwick, ele faz um relatório garantindo que as sociedades de iniciação masculina entre o seu não eram um perigo subversivo e eram essenciais para a formação dos jovens e, portanto, o governo da Rodésia não deveria proibir essas cerimónias. No fundo, eram um bocadinho almas gêmeas. Consideradas no seu conjunto, estas interlocuções norte-americanas e inglesas de Jorge Dias confirmam o que passo agora para as conclusões. Antes de tudo mais, o que comecei por sublinhar no início desta conferência, a internacionalização como preocupação central de Jorge Dias. São dois os objetivos que Jorge Dias persegue nessa sua internacionalização. Em primeiro lugar, procura uma inscrição mais efetiva da antropologia portuguesa nos circuitos internacionais da antropologia e, em particular, nos circuitos antropológicos centrais. Isso assentou, por um lado, numa tentativa de reconhecimento internacional do seu trabalho e passou, por outro lado, pelo apoio de antropólogos norte-americanos, sobretudo, para a realização de pesquisa em Portugal ou nas colónias portuguesas em África. Relativamente ao reconhecimento internacional do seu trabalho, Jorge Dias pode dizer que foi coroado de sucesso. De alguma forma é disso que tenho estado a falar, mas esse sucesso é também claro nas inúmeras passagens de correspondência que recebeu, onde o seu trabalho é não só alvo de muitos elogios, como lhe são transmitidos elogios de antropólogos que conheceu ou que conheciam o seu trabalho, mas com quem não se correspondeu. Kroeber, por exemplo, terá sido bastante elogioso em relação ao trabalho de Jorge Dias. Relativamente ao apoio que deu a antropólogos norte-americanos para a realização de pesquisa em Portugal ou nas colónias portuguesas em África, aquilo que se pode dizer é que Jorge Dias se empenhou vivamente na sua viabilização, em particular no caso de Charles Wesley, Bernard Siegel, Donald Pearson e Joyce Riegelholt. O resultado desse empenho foi, porém, desigual. Como vimos, o Wesley não escreverá sobre Portugal,
e nenhum dos seus projetos africanos, nomeadamente aquele que dizia respeito à Guiné, se concretizou. Siegel e Pearson escreveram alguma coisa. Na realidade, Siegel escreveu 2 artigos e Pearson escreveu 1 artigo, mas essa alguma coisa sabe pouco. Por exemplo, Siegel teve 1 ano em Portugal. Não só teve aqui perto, em Odivelas, mas esteve na Lausanne, esteve numa comunidade pescatória e, portanto, para mim, nesta fase da minha pesquisa, é um bocado uma incógnita porque é que não escreveu mais sobre Portugal. A única exceção talvez seja a Joyce Hillholt. A Joyce Hillholt, como é sabido, não só escreveu a sua tese de doutoramento In the Shadow of the City, mais uma vez com aquelas preocupações sobre o folk urban contínuo, sobre São João das Lampas, como escreveu vários outros artigos apoiados no seu trabalho de campo em Portugal. Mas não foi certamente por falta de empenho e de apoio de Dias que os resultados destas pesquisas não foram mais convincentes, com exceção, obviamente, da Joyce Hillholt. O segundo grande objetivo da circulação internacional de Jorge Dias era de estar a par do que se dizia em antropologia nos grandes centros da produção antropológica sua contemporânea. Essa atualização internacional foi de grande importância para a obra de Jorge Dias. No caso norte-americano, ela foi responsável, antes de mais, por aquilo que nós podemos chamar o culturalist turn da sua obra. Até às suas viagens norte-americanas, de facto, Jorge Dias vê-se sobretudo, e se vê-se nos relatórios, mas vê-se na sua correspondência também, como praticante da etnografia ou da etnologia. E esta última era muito definida em termos de Volkskunde alemã. Depois dos Estados Unidos, a etnologia, por um lado, a etnologia passa a ser definida de modo mais abrangente e mais decididamente culturalista. Ele escreveu em 1955, o critério etnológico é adotado por aqueles que, banindo qualquer conceito etnocentrista, procuram estudar o homem como ser cultural em qualquer parte do mundo em que ele viva e seja qual for o tipo de economia e cultura em que se encontra. Portanto, há uma definição culturalista que simultaneamente abre para uma multiplicidade de contextos e que é, digamos assim, à altura inovadora no pensamento de Jorge Dias. Simultaneamente, entra no seu vocabulário a designação de antropologia cultural. Essa mudança terminológica é, desde logo, evidente nos relatórios do Centro de Estudos de Etnologia Peninsular, onde, a partir de 51, se generalizam as referências à antropologia cultural. E é também evidente na designação de antropologia cultural dada a uma das cadeiras que Jorge Dias deu no Instituto Superior de Estudos Ultramarinos e depois ISCSPU, que era a cadeira que ele gostava mais e que era a cadeira de antropologia cultural. Ele redigirá em 1957 lições de antropologia cultural, que na realidade era a sebenta da cadeira editada pela Associação Académica do ISCSPU e que foi, sem autorização da família, editada pelo ISCSPU, depois da morte de Jorge Dias, em 84. E também por isso, quando vai para Stanford, Dias leva na mala o projeto de escrever um manual de antropologia cultural, provavelmente a partir das tais lições, mas esse projeto de escrever um manual de antropologia cultural não verá a luz do dia, até porque até 1970, no fundo, Jorge e Margot Dias vão estar absorvidos com a redação do 3º volume dos Macontes de Moçambique sobre vida social e ritual. É também muito provável que a sua visão da unidade entre etnologia, orientada para o estudo dos camponeses, e a antropologia enquanto ciência das sociedades tradicionais não europeias, tenha resultado da sua experiência norte-americana. De facto, lá, desde os anos 40, os antropólogos tanto estudavam sociedades tradicionais não europeias, como camponeses, como mostra, entre outros, o trabalho de Langley, que trabalhou sobre grupos indígenas no Brasil, mas também trabalhou sobre contextos de camponeses e urbanos. Mas há outros exemplos, o caso do Julian Stewart é também conhecido. De resto, foi nos Estados Unidos, em 1950, que Jorge Dias, de alguma forma, começou por dar mostras de estar disposto. É engraçado, porque a partir de 1950, Jorge Dias quer imprimir à sua vida científica um novo rumo. E foi nos Estados Unidos que, no fundo, ele começou a dar mostras de estar interessado em praticar ativamente esta acessão mais larga da antropologia cultural. A sua excursão ao Arizona e ao Novo México, dos Pueblo, do Navarro, dos Zuni e dos Hopi, é um exemplo disso, assim como é um exemplo disso a deslocação que ele faz 2 anos depois, em 52,
à Amazónia, uma deslocação de resto que foi subsidiada pelo Museu Nacional do Rio de Janeiro. Será esse interesse que o levará, mais tarde, aos Macondes de Moçambique. O peso do conceito da área cultural na obra de Jorge Dias, ou as referências a Dionisíacos e Apolíneos em Rio de Honor, inspiradas em Ruth Benedict, também parecem resultar da sua frequência da antropologia cultural norte-americana. Quanto à sua circulação internacional em Inglaterra, ela teve sobretudo impacto na monografia sobre os Maconde de Moçambique, em particular no terceiro volume, escrito em conjunto com Margot Dias e consagrado à vida social e ritual. Como penso que alguns de vocês sabem, a monografia sobre os Maconde compreende 4 volumes. O primeiro é da autoria exclusiva de Jorge Dias, chama-se Aspectos Económicos e Históricos. O segundo, sobre cultura material, é da autoria conjunta de Margot e Jorge Dias. O terceiro é sobre vida social e ritual, e é da autoria conjunta de Jorge e Margot Dias. E, finalmente, o quarto é da autoria de Manuel Viegas Guerreiro e é sobre sabedoria, literatura oral, etc., entre os Maconde. Mas onde esta viagem à Inglaterra, ou estes contactos ingleses impactaram mais, foi justamente no terceiro volume dos Macondes de Moçambique, a vida social e ritual, que é, de todos, aquele onde se nota mais, digamos assim, esses seus contactos em Inglaterra. Esses contactos e essas influências estão presentes tanto no tratamento dos temas sucessivamente desenvolvidos ao longo do livro, como no recurso à bibliografia inglesa. Theo Bidelman, Max Luckman, Maya Fortis, Max Marwick, Robin Fox, Radcliffe Brown, Daryl Ford são alguns dos autores com quem os Dias dialogam. De alguma forma, pode-se dizer que se as suas deslocações e amizades norte-americanas tinham conduzido Jorge Dias da etnologia para a antropologia cultural, as suas deslocações e amizades inglesas abriram sua pesquisa para a antropologia social. Como se sabe, as relações entre estas duas antropologias não estavam na época isentas de fricções e conflitos. Uma coisa é a antropologia cultural, outra coisa é a antropologia social. Essas dissonâncias, entretanto, parecem não ter preocupado Dias, que parece replicar, quase 100 anos depois, a atitude eclética de abertura a correntes de pensamento distintas e mesmo conflituais que caracterizavam já a pesquisa de Conselheiro Pedroso, Adolfo Coelho, Teófilo Braga. E este ponto deve ser sublinhado. Uma das características importantes, penso eu, da antropologia portuguesa, como antropologia, vamos chamar de semi-periférica, foi e tem sido essa capacidade de diálogo com várias correntes de pensamento. É verdade que a história da antropologia é feita da circulação de pessoas, de ideias, de conceitos. Basta pensarmos que a viagem de Boas para os Estados Unidos foi a viagem do Conselho de Cultura da Alemanha para os Estados Unidos. Basta pensar a importância que Durkheim teve no pensamento de Radcliffe Brown. E portanto, é de França que, no fundo, a antropologia funcionalista inglesa recebe a sua inspiração. No caso português, esta circulação de conceitos gera, sobretudo, essa disponibilidade para integrar coisas que tendem a ser vistas como diferentes e conflituais, mas que são mobilizadas de acordo com os diferentes objetivos, neste caso de Jorge Dias, para aquilo que quer fazer. E uma das conclusões que pode ser tirado, digamos, desta circulação internacional de Jorge Dias tem a ver justamente com essa sua produtividade analítica, que no seu caso o conduziu sucessivamente da etnologia, em particular da etnologia europeia dos anos de pós-Segunda Guerra Mundial, para a antropologia cultural norte-americana e desta para a antropologia social inglesa. Nesta linha de pensamento, a tarefa seguinte é talvez a detalhar um dos aspectos que esta conferência deixou de lado. As múltiplas relações de Dias durante a segunda metade dos anos 40 e os anos 50 com etnólogos europeus. É certo que sobre isso já sabemos alguma coisa, nomeadamente sobre a sua atividade como secretário-geral do SIAC, mas há muitas e muitas e muitas outras cartas com antropólogos, com etnólogos suíços, holandeses, alemães, mas analisar essa correspondência não é tarefa fácil. Não só porque é muita, muito extensa, isso não seria um problema. Alguma dela está em francês, que é uma língua que eu falo e leio, mas a maior parte dessa correspondência está em alemão, língua que eu nem falo nem leio. De resto,
Vale a pena sublinhar que na correspondência pessoal entre Margot e Jorge Dias, muitas cartas são escritas em português, mas algumas delas são escritas também em alemão. Bom, e portanto, há esta tarefa pela frente e muitas outras tarefas pela frente. O arquivo Jorge e Margot Dias, depositado no Museu Nacional de Etnologia, é um arquivo extensíssimo. Isto é uma ponta do iceberg, mas não posso deixar de repetir os agradecimentos iniciais às pessoas que me têm ajudado nesta pesquisa, de que esta conferência é o resultado parcelar, digamos assim. Muito obrigado.